Por algum momento nós já ouvimos uma expressão assim: certa pessoa está passando necessidade. E nós podemos atribuir a isso, talvez, tendo sede, fome, não ter o que vestir, ou até mesmo um abrigo. Então a necessidade de suprir isso é muito grande. Em sentido espiritual não é diferente, porque nós precisamos muito saber quem é Jeová, quem é seu Filho Jesus, qual é o propósito de Deus para com a terra. E essa necessidade espiritual, todos nós temos isso no nosso coração. Só precisamos ativá-la. E Jesus, lá no passado, quando ele fez o seu Sermão do Monte, ele chamou atenção a isso. Ele disse bem assim lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Vamos ler? Mateus, capítulo 5, o versículo é o de número 3. Somente a parte A, irmãos, nos diz assim: felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual. Vejam só, se você tem ciência que precisa nutrir a sua espiritualidade, você vai se tornar, eu vou me tornar uma pessoa feliz. Porque nós, na verdade, precisamos ter um objetivo na vida. Precisamos encontrar respostas a muitas perguntas. E essas perguntas estão dentro da Bíblia e oferecem a resposta. Então existe uma necessidade muito grande de se estudar e aprender mais sobre Jeová dentro da sua palavra, a Bíblia. As pessoas até tentam buscar uma certa maneira de nutrir a sua espiritualidade. Só que nós temos percebido que de várias maneiras que elas tentam, tem alguns pontos que são contraditórios. Algumas acreditam no inferno de fogo se a pessoa foi má. Se ela foi muito boa, talvez vá para o céu. E muitas outras crenças em adorar a imagem e assim por diante. Mas será que isso é válido? Será que é possível que tudo isso possa se direcionar ao verdadeiro Deus Jeová? De forma alguma. Então nós vamos ver como que cada um de nós, como servos de Jeová, podemos satisfazer a nossa necessidade espiritual. Aí mesmo no capítulo 5, veja o que Jesus disse ainda falando sobre essa felicidade. Olha o versículo 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando nós falamos em ter sede de justiça, nós entendemos que o que devemos fazer e cumprir da maneira correta tem que ser no mesmo ponto de vista de Jeová. E as maneiras que Jeová apresenta para nós, que está dentro da Bíblia e que é a correta, nós temos que alinhar isso. De certa forma é assim. Sabemos que os padrões de Jeová são elevadíssimos. E nós, pela nossa imperfeição, estamos aqui. Mas Jeová nos ajuda a chegar a esse mesmo nível. Quando nós analisamos a sua palavra, a Bíblia. Quando ela diz que algo é correto e é justo, o benefício é nosso e talvez para outras pessoas. Então precisamos entender que Jeová quer que nós encontremos a sua verdade. E a maneira que nós fazemos isso, e estudando a palavra de Deus, vai nos ajudar. Um exemplo disso, quando se aponta para a palavra de Deus, no mesmo livro de Mateus, capítulo 4, ali apresenta as tentações que Jesus sofreu quando ele, logo depois do seu batismo, foi lá ficar 40 dias e Satanás não perdeu tempo. E por algumas vezes que ele tentou na questão de alimento, superação, poder, Jesus citou assim, pois está escrito. Então Jesus era um conhecedor da palavra de Deus. Isso cabe a nós também estudarmos, analisarmos a Bíblia para termos esse ponto de vista de Jeová. Porque a Bíblia, irmãos, é um livro superior a qualquer outro. Pode ter a filosofia, a informação, qualquer uma relacionada com o pensamento do mundo, mas a Bíblia ela é superior. Ela ajuda famílias,
pai, mãe, filhos, marido, esposa, até mesmo na questão do trabalho, fazer negócios. Então aponta de maneira correta o que nós devemos fazer. E para que nós possamos satisfazer essa necessidade espiritual, é necessário estudar bem, analisar bem a Bíblia e pôr em prática o que ela nos ensina. Por quê? As palavras em Tiago, capítulo 1, vamos ler também, versículos 22 até o 25. Eu acho muito bonita essa expressão usada aqui. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Olha só que interessante. Contudo, para quem estuda a palavra de Deus, tornem-se cumpridores da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se com raciocínios falsos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante a um homem que olha no seu próprio rosto no espelho. Pois ele olha para si mesmo, vai embora e logo esquece como ele é. Mas olha o resultado positivo. Mas aquele que examina com cuidado a lei perfeita que pertence à liberdade e continua nela, torna-se não um ouvinte que facilmente se esquece, mas um cumpridor da obra, e ele será feliz no que faz. Então nós percebemos aqui essa grande necessidade de fazer um exame, conforme diz o versículo 25. Ele analisa, pesquisa, se aplica, e quando ele consegue desenvolver essa espiritualidade, ele tem condições de ajudar outros. Então é importante que, em primeiro lugar, você fortaleça a sua própria espiritualidade. Então vai ter condições de ajudar alguém na congregação. O nosso grandioso Criador, ele tem feito coisas maravilhosas e nos ajudado a seguir de perto esses padrões que eu citei. E todo o padrão de Jeová é para o nosso bem. Eu não conheço, não vi ainda, um padrão que dificulte a vida de um cristão. Sempre tem benefício. Se é uma correção, se é uma disciplina, se é uma boa orientação, é para o nosso bem. Até mesmo aquele puxãozinho de orelha que às vezes recebemos, é para nos corrigir. E quem aceita essa correção é bem sucedido. Agora, se nós tentarmos satisfazer as nossas necessidades espirituais de qualquer outra maneira, certamente não seremos bem-sucedidos. Isso exige de nós que a maneira correta que Jeová nos corrige, nos ensina, nos dá valor para termos uma vida adequada, já dá uma esperança para o futuro. Ele nos treina agora para podermos viver num paraíso onde vai existir a verdadeira paz, a harmonia, a associação com os nossos irmãos e poder ter a alegria de servi-lo. Mas o que é mais interessante, irmãos, nesse mesmo texto que eu citei de início, de Mateus capítulo 5, vamos voltar ali um pouquinho. A parte B era agora que traz uma razão muito importante. Nós lemos ali que a pessoa fica feliz por ter sua consciência da necessidade espiritual. Por quê? A parte B. Porque a eles pertence o reino dos céus. Qual é a base principal da Bíblia? Não é o reino de Deus? Para que você, eu, todos nós, possamos fazer parte desse reino, temos que seguir de perto essas orientações. Isso significa que vamos suprir a nossa necessidade espiritual. Vai mexer com a nossa consciência. Será que eu penso assim em melhorar ainda mais a minha espiritualidade? Quero fazer o melhor ainda? Ter um estudo regular da Bíblia? Claro que sim. Uma outra maneira interessante que nos aponta aqui, quando se fala sobre servir a Jeová, é entender que vai existir obstáculos. Existe alguém que está plenamente preocupado com a sua espiritualidade. Quando ele começa a saber que você está aprendendo ainda mais sobre Jeová,
ele vai criar obstáculos. Os irmãos já sabem de quem eu estou falando. Satanás, o diabo. Se ele tentou Jesus, imagine nós. Então vai se criar até algumas maneiras que o modo de viver para eles lá no mundo, já lemos sobre isso, o que é certo parece estar errado e o que está errado está certo. E nos nossos dias precisamos tomar muito, mas muito cuidado com essa situação. Eu mesmo passei por uma experiência em que eu conversei com uma pessoa e no meio da conversa eu percebi que ela tinha tendências homossexuais. Imagine se você usa uma expressão que ele entenda que seja uma homofobia. Já pensou no que isso pode ocorrer? Talvez uma denúncia, colocar você numa situação difícil perante a justiça porque você usou palavras, mas para eles aquela vida é normal. Mas para nós que estudamos a Bíblia sabemos exatamente o que Jeová diz a respeito disso. E Jesus predisse que nos últimos dias seriam assim. Os discípulos perguntaram para ele: Senhor, qual é o sinal da sua presença? Ele disse que haveria situações como essa, o amor das pessoas iam esfriar, haveria muitas dificuldades, talvez no dia a dia, mas estamos cientes de que, para entendermos a importância de suprir a nossa necessidade espiritual, é importante aprender sobre Jeová. Uma outra coisa importante para enfrentar os obstáculos é estudar as profecias da Bíblia. E agora elas estão bem claras em nossa mente. Quando nós lemos, por exemplo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, parece que nós estamos pegando um jornal e lendo o que está acontecendo. Dos versículos 1 ao 5 do capítulo 3, se quiserem observar comigo, vê se não parece um jornal, uma manchete de um jornal. Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. O que ocorreria nesse período? Pois os homens... Obrigado, Chapô. Pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e desleais. Desnaturados, não estarão dispostos a acordo, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor, o que é bom. Traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus. E manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção, desses afaste. Às vezes é bom nem assistir um jornal. Parece que tudo que está falando ali está se cumprindo. Desonestidade, a falta de amor, é muito grande. E nós estamos presenciando isso. Fora o que Jesus disse que haveria nações se levantando contra nações, reino contra reino. Quer dizer, está estampado aí na nossa frente o que está acontecendo no mundo. Então a urgência de nós agora fortalecer a nossa espiritualidade é muito grande. Se apegar a Jeová, confiar nele, para que nesses últimos dias o que está ocorrendo pode acontecer então o fim desse sistema de coisas. Agora nós fazemos um trabalho muito importante, que também é cumprimento da profecia lá do livro de Mateus, capítulo 24. É a pregação das boas novas. Essa também está se cumprindo. O alcance é muito grande. Nós podemos dizer que esse trabalho de pregar as boas novas é semelhante a um agricultor, aquele que vai plantar. Engraçado que essa situação, já desde lá do passado, Jesus usou uma ilustração falando sobre isso. A semeadura. Querem ver que interessante a ilustração que Jesus usou? Vamos lá no capítulo 13 de Mateus, primeiramente os versículos dos 3 ao 8. Jesus já dizia ali, né, sobre a semeadura. (3 ao 8) do capítulo 13 diz: Falou-lhes
então muitas coisas por meio de ilustrações. Ele disse: escutem, um semeador saiu para semear, ao passo que semeava, algumas sementes caíram à beira da estrada e vieram as aves e as comeram. Outras caíram em solo rochoso, onde não havia muita terra, e brotaram imediatamente porque o solo não era profundo. Mas, quando o sol se levantou, ficaram queimadas e murcharam, porque não tinha raiz. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Ainda outras caíram em solo bom, e começaram a dar fruto, estas 100 vezes mais, aquela 60 vezes mais, outra 30 vezes mais. Olha que trabalho do semeador. Tinha que plantar. Naquele tempo, talvez se dizia que o plantio era assim. Plantava, ok, tá tudo bom. Só que tinha que ter muita calma para expressar crescer, para se colher os frutos. Hoje em dia, a gente pode usar a expressão assim: beleza e paciência. Fez o plantio, tudo bonitinho, regou, cuidou, beleza. Agora esperar para colher, tem que ter muita paciência. Cuidar do solo, arrancar as ervas daninhas, cuidar do seu plantio. Mas o que Jesus quis dizer exatamente sobre essa ilustração? Ele explica para nós lá nos versículos 19 a 23. Aí percebam aí, irmãos, o que é a semente e quem é o solo. Depois vamos entender. Versículo 19 começa a dizer assim: quando alguém ouve a palavra do reino, mas não entende, vem o maligno e o arranca o que foi semeado no seu coração. Essa é que foi semeada à beira da estrada. A que foi semeada em solo rochoso representa aquele que ouve a palavra e imediatamente aceita com alegria. Contudo, ele não tem raiz em si mesmo, mas continua por algum tempo, e quando surge dificuldade ou perseguição por causa da palavra, imediatamente tropeça. A que foi semeada entre os espinhos representa aquele que ouve a palavra, mas as ansiedades deste mundo e o poder enganoso das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. E a que foi semeada em solo bom representa aquele que ouve a palavra e a compreende em sentido dela, que realmente dá fruto e produz este 100 vezes mais, aquele 60 vezes mais, outro 30 vezes mais. Então o que é a semente? É a palavra de Jeová. O solo é cada um de nós. Então pergunte: que tipo de solo eu sou? E analise essas palavras que estão registradas aqui no livro de Mateus, capítulo 13, principalmente essa parte que acabamos de ler. Só aquele que ouve, compreende, sabe o sentido do que ele está falando e começa a produzir. Eu, por experiência própria, meu pai usava muito essa expressão aqui para nós, quando ele brincava assim: quando produz 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais, ele falava assim: 100 vezes mais é o pioneiro regular, 60 é o auxiliar, 30 é o publicador e o não publicador batizado. Então notem que era uma expressão que ele usava: vamos fazer mais, produzir mais. E eu tive a chance de trabalhar com meu pai como pioneiro desde aquele tempo, que era 90 horas. E ele falava muito: faça 100, que você vai tirar férias no mês de agosto. Porque produzir mais. E acontecia isso. E hoje aqui nós estamos em Cesário Lange, embora diminuiu as horas, e com tantos pioneiros, como que a gente pode produzir ainda mais? Eu até recebi uma sugestão interessante: se você fizer hoje, pelo número de pioneiros que tem na congregação, você conseguir fazer meia hora com cada pioneiro trabalhando junto, você fecha as horas. Nós lá na Central estamos com cerca de 110 pioneiros, eu fiz a conta.
baixou para 20 minutos. Então isso mostra que podemos trabalhar juntos, todos os pioneiros com os publicadores e assim por diante, fazer um bom trabalho e talvez entender que esse que é o solo que recebeu a palavra de Jeová possa produzir ainda mais. E muito mais pessoas vão se achegar a Jeová e aprender sobre ele. Para que todas as pessoas também reconheçam e tenham consciência da sua necessidade espiritual. Talvez alguns achem que esses padrões de moral de Jeová são ultrapassados. E parece mesmo. Coisa antiga, um livro antigo. Mas são muito mais exatos, que nos ajuda muito. Mas como que nós podemos satisfazer as nossas necessidades espirituais, passar a ser a coisa mais importante para nós? Bem, isso exige esforço. Não é fácil. Manter a sua necessidade espiritual por assistir às reuniões, ter um estudo da Bíblia, participar do ministério cristão, não é fácil. Precisamos nos organizar. Já parou um instante para pensar nas reuniões? Um exemplo, reunião de meio de semana. Já começa falando que o início dela vai nos falar sobre os tesouros da palavra de Deus. Então imagine assim um baú cheio de tesouros. Você vai analisar aquilo ali. E geralmente o tema fala de 3 pontos importantes em que nós podemos aplicar em nossas vidas. Só que nesse tesouro você achou uma joia espiritual. Aquilo que cabe para você vai te ajudar a desenvolver ainda mais essa necessidade espiritual. Você encontrou uma joia. Logo em seguida, nós temos o ponto alto da reunião, que é a leitura da Bíblia. Essa que é nos incentivada a sempre fazer a leitura da Bíblia. Em seguida, nós temos em fazer o melhor no nosso ministério. Eu fico imaginando como que as irmãs que treinam bastante para falar 1 minuto. Essa semana nós tivemos aqui, 1 minuto para falar com a pessoa e convidá-la para a celebração. Também temos uma parte que falou ali sobre como falar com seu chefe, com seu patrão. Olha, usar de tato. Nós aprendemos na reunião como fazer isso. Ou até mesmo quando estiver tratando com um estudante, ali você combina que, olha, eu passo aqui para te livrar, nós assistimos lá a reunião, assim por diante. É valioso. E uma outra coisa muito importante que nós temos nessa reunião, quando fala da nossa vida cristã. Ou temos uma necessidade para a congregação, ou temos um assunto importante, como vimos há tempo sobre a questão do sangue. Perceberam como é importante a gente analisar ali cada detalhe dessa reunião? E o estudo bíblico de congregação é fantástico. Você conseguir analisar o que um personagem da Bíblia enfrentou lá no passado, que muitas vezes são os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. E como é que eles se saíram? Aqueles que confiaram em Jeová foram bem-sucedidos. E por que nós não? Então precisamos confiar em Jeová. Então queremos dar prioridade a isso. Se pudermos assistir presencialmente às reuniões, melhor ainda. Estar junto com nossos irmãos, esse calor humano aqui, o verdadeiro amor contido, é fantástico. Por isso, irmãos e amigos, nós queremos continuar tendo essa boa consciência da nossa necessidade espiritual. Comece em sua casa, ajude a sua família, a cada membro. A esposa, se tiver os filhos, se puder contatar os parentes, melhor ainda, para que eles possam entender dessa importância. Como congregação, estarmos juntos, louvando a Jeová, um ajudando o outro, para que a sua espiritualidade esteja bem alta. E que todos nós juntos aqui possamos satisfazer a nossa necessidade espiritual da maneira correta. E será tão importante entender o texto do ano. Pelo menos 2 vezes por semana você vai ver ele aqui, dizendo para você: felizes são os que têm consciência da sua necessidade espiritual. Se fortalecer isso, poderemos viver para sempre num paraíso que Jeová está preparando para nós.